De bloco, hoje a gente fala a respeito de cálculo renal. Recebo aqui na bancada do Fé na Vida o urologista Matheus Cosentino Belotti. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Valéria, pelo convite. Muito obrigado por estar aqui, né, para poder ajudar vocês no programa, passar amanhã com vocês. E um bom dia aos telespectadores. Vamos começar com as estatísticas, doutor. Por que mais homens têm do que mulheres? O que acontece aí no organismo do homem que tem mais propensão a ter pedra no rim? Olha, a gente tem quase o dobro, né? O homem acaba tendo 2 vezes mais cálculos do que a mulher. Por quê? Né? Por fatores genéticos, a mulher se cuida mais, a mulher procura o médico com mais frequência do que o homem, né? O homem acaba procurando menos e também por fatores genéticos e dietéticos que o homem acaba sendo um pouquinho mais relapso que a mulher. Eu tenho aqui os dados, né? São 15% nos homens e 6% nas mulheres. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O que é uma pedra no rim, doutor Matheus? Uma pedra no rim, na verdade, são cristais, né? Que a urina ela é completamente diferente da água, por exemplo, né? A urina ela é cheia de minerais que estão diluídos. Né? Então, algumas vezes esses minerais se precipitam e formam núcleos, e esses núcleos se solidificam e viram a famosa pedra, que é o nome popular da doença. Né? A pedra, porque ela se parece realmente com uma pedra, mas são cristais, né, que estão dissolvidos na urina. Nós temos aí algumas imagens para o doutor explicar mais uma vez exatamente sobre isso, né, doutora? A gente pode acompanhar aqui no telão os tipos de cálculo. Então, é exatamente isso que o senhor falou, né? São diferentes tipos, esse é um deles? Exatamente, são cálculos que, dependendo do mineral que faz parte da sua estrutura, eles podem ser mais densos, eles podem ter aquelas espículas, né? São cálculos que podem ter uma dificuldade maior de fragmentação, para ser eliminados. Então, esse primeiro provavelmente pode ser mais difícil. Esse pela configuração dele aí vai causar um pouquinho mais de sintomas, com certeza. E sintomas de dor também, né? Dor, sangramento. Esses espículos que o senhor falou ali, aquele primeiro, então. Isso, exatamente. São diferentes, como que a gente pode dizer, tipos de minérios que formam esses tipos diferentes de cálculos? Exatamente. Tudo de acordo com o que a gente come? Não necessariamente. Existem doenças genéticas, tá? Que predispõem a ter um determinado tipo de cálculo que não necessariamente está diretamente ligado à nossa dieta, né? Existem algumas mulheres que têm infecções de repetições que estão predispostas a ter cálculos por algum outro mecanismo que não a dieta, por exemplo. A infecção urinária na mulher, Isso, o senhor diz. Infecções urinárias de repetição frequentes por um determinado tipo de bactéria pode levar à formação de cálculo, sim. Nossa, que perigo. Eu posso ser considerado uma pessoa, assim, com propensão, doutor, de formação de cálculo renal? Olha, você, se tiver uma dieta adequada, beber bastante líquido, tá um pouco fora da estatística, né? Sim. A não ser que tenha uma história familiar, alguém na família já teve. Hereditariedade conta também, então. Isso, é um dos principais fatores de risco. Qual que é o mito que envolve um cálculo renal, a pedra no rim, com água? A água, eu acho que das doenças da medicina, essa é a que tem o remédio mais barato, sim, né? Que é a água. A água é o principal remédio que a gente tem para evitar a cristalização da urina. Porque eu preciso de um volume adequado de urina todo dia para que esses cristais não se precipitem, né? A cor da urina pode indicar um provável cálculo renal? A cor pode indicar uma desidratação que pode ser um fator de risco, né? Então, quanto mais alaranjada, quanto mais com odor mais alterado, mais concentrada está a sua urina, dando um sinal indireto que você precisa beber mais líquido, né? Ter uma ingesta de líquido maior. Doutor, quando a pessoa já está, né, com cálculo renal, por mínimo que seja ali, quais são os sintomas? Quando o cálculo é renal, ele pode ter uma dor lombar, né? Pode ter uma história de eliminar cálculos pequenos que conseguem sair sozinhos. Esses cálculos podem causar um pouco de sangramento na urina também, né? O cálculo renal em si, ele acaba sendo menos sintomático que quando ele causa dor aguda, que é aquele quadro que todo mundo já ouviu falar, que já está acostumado. A dor lombar. Isso, exatamente. É confundida com outras doenças, outros problemas? Lógico. Quando esse paciente chega no pronto-socorro,
muitas vezes a gente tem que fazer o diagnóstico, né? Sim. Porque se esse cálculo, por exemplo, vai para o lado direito, ele dá uma dor que pode parecer uma apendicite, pode parecer alguns problemas ginecológicos. Então, essa dor aguda do rim tem que sempre ser atendida no pronto-socorro e ser avaliado por um médico. A gente já viu, né, os tipos de cálculos, agora a gente vai ver aqui no telão como que eles se formam. Doutor, explica pra gente. Essa na verdade é a primeira parte ali, né? Quando ele diz da nucleação. Ali os cristais que estão na urina, quando ela está super saturada, elas vão formando núcleos, né? E a agregação desses núcleos posteriormente que vai fazendo com que o cálculo vá tomando a forma e um tamanho maior. A gente está vendo, né, ele se juntando ali, né? Isso. Um cristal, ele atrai o outro, né? Então, se eu não tiver uma hidratação adequada nesse momento, a chance de eu formar um cálculo é maior. Por isso que a gente fala que a água é o remédio primordial nessa situação. A gente tem uma diferença entre esses dois aí, doutor? Qual que seria essa diferença aqui? Esse é manchado e outro não? É que na verdade ali é um termo médico, a nucleação heterogênea, é quando um cristal precipita outros cristais e aí o cálculo fica com uma conformação diferente dentro e fora do... Isso pode diferenciar no sintoma aí do paciente ou não? Não. Implicação clínica muito pouca tem isso. Como que é o tratamento depois do diagnóstico de cálculo renal, doutor? Olha, isso é muito interessante, tá? Porque também tem outro dado estatístico que uma pessoa que tem um cálculo renal, teve um episódio agudo, quando não tratado adequadamente, ele tem uma chance de quase 80% de recorrer aí nos próximos 10 anos. Então tem um novo episódio, né? Então essa pessoa tem que ser tratada, né? Ela tem que ser investigada, esse cálculo tem que ser analisado, visto qual é a sua formação principal, quais são os cristais que ele é composto, e baseado nisso e no estudo metabólico do paciente, a gente consegue ter um plano de tratamento, né? Como que é esse processo de detectar assim a pedra no rim? O exame? Detectar? Geralmente, o que acontece hoje em dia, o paciente descobre por um outro motivo, né? É uma gestante que faz uma ultrassonografia para o abdômen, descobre o cálculo. Entendi. É um paciente que vai ao pronto-socorro com algum outro problema e faz um exame de tomografia, às vezes tem o cálculo, né? Ou é aquele paciente que abre o quadro já de uma vez com o episódio agudo, né? Que não sabia que tinha cálculo e de repente ele se movimenta dentro do rim, obstrui o canal, que é a situação que a gente comentou anteriormente, que é esse quadro de dor mesmo, né? E aí ele vai para o pronto-socorro e descobre que tem cálculo naquele momento. O que muito se fala, né, doutor? Aquele consumo do leite e os derivados, eles formam as pedras? Isso, não, esse é um grande mito, né? Mito? Exatamente. Ótimo. A gente tem aí, se a gente pegar na população brasileira, 75% desses cálculos, eles têm núcleos de cálcio. Tá? Então é consumo de núcleos de cálcio, consumo do quê? Então, aí logicamente a gente já pensa, se o cálculo é de cálcio, eu vou parar de comer cálcio, né? Não nada a vou ver. Cálculo. Não. Nossa. Pelo contrário, se eu fizer uma dieta restritiva de cálcio, eu tenho mais chance de formar cálculo, porque meu organismo vai usar outras vias para obter cálcio, né? Vai mobilizar do meu osso, vai usar alguns hormônios. E é esse cálcio que vai ser excretado pelo rim que pode formar cálculo. Então, se você tem um cálculo de cálcio, uma dieta restritiva é pior do que você continuar consumindo cálcio. Por exemplo, tem a pedra, né, o cálculo de cálcio. Quais são os outros? As outras composições? Os minerais, da apatita, estruvita, que são termos assim mais técnicos que determinam qual... E essa identificação é feita por que tipo de exame? Para um laboratório, né? Laboratório. Existem várias técnicas, mas uma técnica bioquímica que determina. Daí o médico vai lá e dá a dieta, o tratamento adequado de acordo com de o tipo acordo de com cálculo. aquilo. O senhor tem quanto tempo aí de experiência nessa área, doutor? Nessa área, mais ou menos aí uns 5, 6 anos. E o senhor já viu pedras grandes? Já. Tem cálculos que são bastante grandes, né? Tem situações. Olha, a gente tem mais uma ilustração aqui, que essa eu considero até a mais interessante, porque ela mostra exatamente o caminho, né? Segundo tipo de formação aí, o caminho da pedra.
quando elas se juntam, né? Isso, doutor? Isso, aqueles cristais que começaram a formar núcleos, né? Uhum. Eles começam a se juntar e aí a pedra toma o tamanho dela e a forma, que nem a gente viu naquelas primeiras imagens, né? Quando ela começa assim, ó, caminhar, aí que a pessoa começa a sentir a dor. Esse é o cálculo pequenininho. Esse é o que a pessoa vai ver ele saindo, né? Pode sentir ali a passagem, pode sentir um sangramento, mas aquele é o pequenininho. Esse que já dá o problema, né? Esse é o cálculo que muitas vezes vai obstruir o canal, né? Que canal que é esse que ele está passando? Esse é o canal do ureter que a gente fala, que leva a urina lá do rim até a bexiga, né? Muitas vezes, então, esse cálculo ele obstrui o ureter ali, ó, causando um sangramento, uma inflamação, né? E às vezes necessita até de um procedimento cirúrgico para retirar esse cálculo. E aí, onde ele parou é exatamente aonde? Doutor? É na bexiga. Tá. Então daí gera uma série de sintomas. Isso, exatamente. Até um cálculo desse tamanho, até chegar aí, vai doer, vai ter sintomatologia, né? Então o paciente, esse provavelmente é o paciente que vai procurar emergência, com bastante dor, com desconforto, sangramentos. E daí o procedimento é cirúrgico mesmo ou tem vocês optam por expelir, né? Assim. Existem casos e casos. A gente vai se basear no tamanho do cálculo, nas repercussões clínicas, na sintomatologia do paciente, uma série de fatores, né? Mas... Agora, com relação à alimentação, vamos falar de prevenção, então, doutor. Isso, acho que a gente pode, então, como que a gente pode evitar, né? Aquela dieta normal evita um monte de coisas, né? Como que pode evitar a pedra no rim? Então, o cálculo renal, o nosso dia a dia, a nossa alimentação, os nossos hábitos. Tá, então vamos falar do tipo principal, do tipo dos cálculos de cálcio, né? Quando a gente fala dos cálculos de cálcio, é legal a gente pensar assim, eu gosto de falar para meus pacientes assim, ó, se você quiser lembrar de um jeito fácil, lembre de tudo que tem no churrasco, por exemplo, né? Que é isso. Então tá, no churrasco o que tem? Tem sal, né? Então o sódio é um vilão, né? Então tem que fazer uma dieta restritiva em sódio. Proteína, né? Que é a carne. Então eu não falo para eles pararem de comer carne, né? Sim. Mas ingerir uma porção mais ou menos do tamanho da palma da mão, né? Tem sol, então a desidratação acaba prejudicando e muito, né? Tem álcool, né? Que no primeiro momento ele vai fazer o paciente ter uma ingesta hídrica, mas depois ele vai causar uma desidratação muito mais acentuada, né? Então isso a gente pede para abolir e aí mais ou menos com esse lembrete eles acabam lembrando do que tem que evitar. Para quem nunca teve, né, doutor? Provavelmente para quem já teve uma crise de rim, como a gente chama, visita o médico sempre, é isso? O homem nem tanto, né? Mas quem já teve sabe e quer prevenir e procura com E diz, inclusive, que a dor é pior no homem. É isso? Ou é mito também? É que o homem, ele sente mais a dor, parece, né? A mulher acaba sendo um pouquinho mais resistente, mas a dor é individual, né? Cada um tem um limiar. Muito comparada com aquela questão da dor no parto, né? Isso. É mais ou menos isso, doutor? A gente que está habituado a ver paciente com dor, vê que a dor é bastante mesmo, né? Dor forte mesmo, um ponto de chegar a necessitar usar morfina, né? É uma situação aguda e grave mesmo. A gente acaba confundindo também, né, com nervo ciático. Muitos médicos acabam falando, né? Isso. Que há uma confusão muito específica. Pela topografia da dor, quando a pedra está descendo pelo canal, ela dá uma dor que pode irradiar para membros inferiores, né? Então, nessa situação, a gente pode confundir, sim. Agora, as suas considerações finais, doutor, muito obrigada pela sua participação. Qual que é a definição de um médico urologista? A gente sabe que existe um certo mito também, né? Estamos falando de mito hoje aqui. Não, isso, vamos... Não é só para homens, povo de Deus. Não, de jeito nenhum. O médico urologista é uma especialidade cirúrgica, né, primeiramente. Ela é extremamente ampla, né? Então, o urologista ele cuida desde criança, né, até o paciente idoso. Não é só a especialidade de homem, né? Sim. Pelo contrário, a gente tem quase metade dos nossos pacientes são mulheres, né? A gente trata todo o trato urinário, né? Então vai lá desde o rim até a bexiga, né?
E isso inclui o trato genital masculino, feminino, nós atuamos em tumores renais, tumores de próstata, tumores de bexiga, nós fazemos transplantes de rim, tratamos cálculo renal. É uma especialidade muito ampla. Tem isso aí, coisas. gente. Mulheres também podem procurar urologistas. Seja sempre bem-vindo, doutor. Muito obrigado por ter participado aqui do Fé na Vida. Eu que agradeço. E a gente vai para intervalo, voltamos já. Daqui a pouco tem Padre Marcos Miranda. Vamos conversar um pouquinho sobre a solenidade de São Pedro, São Paulo. E como foi a caravana lá em Maringá. Não sai daí, a gente volta já.